Meus amados irmãos, eu estava ali cantando e me lembrando, Salmo 115, o salmista diz que Deus revelou as suas obras ou os seus feitos para os filhos de Israel, e a Moisés os seus caminhos, ou seja, o seu caráter. Não tem coisa melhor do que quando existe alguém que está interessado em conhecer o caráter de Deus. Aleluia. Muitas vezes, porque somos guiados por aquilo que nós vemos, nós muitas vezes nos aproximamos de Deus, ou na maioria das vezes, infelizmente, quando precisamos de alguma coisa. Eu me lembro de um certo irmão que chegou a dizer: eu não preciso mais orar porque Deus já me deu tudo, né? Na verdade, a gente não precisa se aproximar de Deus e nem podemos nos aproximar de Deus quando nós precisamos. Eu estou precisando de um emprego, eu vou buscar a Deus. Não, não é esse o interesse. Ele dá o emprego? Dá. Ele abre muitas portas, mas o nosso maior interesse é buscar a face do Senhor. Buscar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa para nós. Ele é a nossa fonte de júbilo, é a nossa fonte de toda riqueza, de toda alegria. A gente não pode ser como um filho que só procura o pai quando precisa de algo. Eu estou necessitando de alguma coisa, vai em busca do pai. Esse não tem cartaz para com o pai, mas aquele que sabe quem é o pai, aquele que conhece quem é o pai, ele tem prazer em estar com o pai, em conversar com o pai, em desfrutar dessa companhia, dessa comunhão. É isso que é importante. Vamos, nessa oportunidade, abrir as nossas Bíblias para a meditação na palavra do Senhor. Infelizmente, é isso que acontece. A maioria das pessoas, eles buscam a Deus por um impulso, geralmente, de receber uma bênção. Mas aqueles que demoram na presença do Senhor, aqueles que tomam por decisão buscar continuadamente o Senhor, estes são os que são verdadeiramente abençoados. Glória a Deus. Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o 17. Capítulo 8 de Romanos. Na verdade, meus amados irmãos, para nós compreendermos o Evangelho, nós precisamos ler a Bíblia, claro, mas além de ler a Bíblia, nós temos que ter uma atenção muito especial para com esta carta que Paulo escreveu à igreja em Roma. Porque essa carta, ela é o extrato do que é verdadeiramente o Evangelho. Martinho Lutero, ele chegou a afirmar que, na opinião dele, todos os crentes deveriam, pelo menos uma vez por mês, lerem essa carta, pois ela contém a base, né, o resumo, o extrato do que é o agir e operar de Deus em nos salvar. E essa carta de Romanos, ela traz algumas divisões. Nós podemos ver que existe uma divisão do capítulo 1 até o capítulo 11. Existe uma divisão ali do capítulo 11 até o capítulo 16. É uma outra parte, é a mesma carta, mas vai tratar de outros aspectos. Mas mesmo essa primeira divisão ainda tem outras divisões. Do capítulo 1 até o capítulo 5, ela vai tratar de um tema, vai tratar de uma salvação enviada por Deus, pela graça. Depois ela entra do capítulo 6 até o capítulo 8, esse tema se aperfeiçoa, e a gente vê uma outra divisão aí, e por aí vai. Mas hoje nós vamos ler o capítulo 8, 17 versículos, que diz assim:
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, mas o do Espírito é para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Meus amados irmãos, qualquer pessoa honesta, qualquer pessoa sincera, que veio lá do mundo, ele começa uma vida no Evangelho, e logo cedo ele vai notar que existem algumas incongruências, que existem alguns choques, que existe uma realidade que ele começa a não suportar. A gente sabe que quando Paulo está escrevendo aqui no capítulo 8, vocês sabem que a Bíblia não tinha capítulos, não era dividida em capítulos. Isso foi feito para facilitar a gente achar os livros e os capítulos e os trechos na Bíblia. Então, por que Paulo escreveu isso aqui no capítulo 8? Isso está totalmente
conectado, o porquê dessa escrita de Paulo aqui, isso está totalmente conectado com o capítulo 7. No capítulo 7, versículo 24, vamos ler aí 2 versículos, os 2 últimos versículos. Paulo aqui, ele está se dando conta desse conflito que qualquer filho de Deus, verdadeiro filho de Deus, ele vai se deparar na vida cristã, quando ele começa a jornada de fé, não é? Não, já nasci de novo, sou nova criatura, e agora tudo que passou, todas as coisas se fez nova, e daqui a pouco ele começa a descobrir o que Paulo descobre aqui, né? E Paulo está dizendo assim: desventurado homem que sou, quer dizer, em outras versões, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Existe uma lei, aqui não está falando de uma lei da palavra de Deus, não está falando disso, aqui é um princípio que opera em nós, né? Ele fala que, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Essa lei de Deus não está falando, porque você está vendo aí que ela está com letra minúscula. Isso está falando de um princípio que opera em mim. Então, quando um cristão vem para Jesus, é uma maravilha, porque o primeiro amor, ele recebe aquela unção especial, eu costumo chamar de amostra grátis, né? E ele começa a viver ele acha que já chegou nos céus, né? Todos os irmãos da igreja, ele vê bondade em todos os irmãos, né? Ele começa a se relacionar, achando que realmente já chegou no paraíso. E, do meio para o fim, ele começa a notar que os irmãos já não são bem assim. Alguém já falou alguma coisa para ele que já magoou a ele. Outro já fez alguma coisa que ele começa a pensar, mas aquilo ali não é atitude de crente, né? Crente não deveria agir dessa forma. Ele mesmo, como Paulo está falando aqui, miserável homem que sou, ele começa a descobrir que ele mesmo, ele está preso a um princípio, ele está preso a uma lei que opera dentro dele, que quando ele quer fazer o bem, ele não faz, mas mesmo o mal que ele não quer fazer, está ali sempre diante dele. Daquela vez que o irmão falou assim para ele, ele queria dar um bolachão na cara do irmão, né? E por pouco não deu, né? Para não passar uma vergonha maior. E tantas outras coisas que é do homem carnal mesmo fazer. E Paulo começa a notar que existe um princípio operando nele que é como se não tivesse jeito. Você presta atenção que ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, quer dizer, já que é assim, então eu vou dar graças a Deus. Isso aí ele vai completar lá no capítulo 8. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Quer dizer, está definido o negócio. Eu não tenho como mudar isso. De mim mesmo, eu não tenho como operacionalizar nada. Eu não tenho. É interessante que a gente se escandaliza muito dentro das igrejas por causa disso aqui. Porque quando a pessoa vem para a igreja, ela vem cheia de fé, cheia de esperança. Achei uma comunidade, achei realmente um lugar onde eu vou. Aí quando ele começa a viver, né, a pastora Gomes lá no Timor, ela dizia: quer conhecer o fulano? Vai comer sal com ele, né? Ao passo que você começa a comer sal com a pessoa, é que você vai descobrir quem é a pessoa. E na verdade, nós estamos vendidos pelo pecado. Então, por mais que nós queiramos nos ver livre disso, vai atuar em nós, vai agir em nós uma lei que nos prende
a esse princípio pecaminoso que está em nós e não tem como a gente se libertar. E o que fazer então? Porque Paulo viu isso e deu graças a Deus, né? Minha mãe dizia assim, o que não tem jeito, arremediado está, né? Mas aqui Paulo vai nos trazer um caminho, vai nos trazer uma saída, porque é incrível como grandes homens de Deus, homens muito usados por Deus, durante toda a vida, eu falei aqui um pouco sobre alguns homens de Deus, né, que viveram uma vida, né, Hudson Taylor, eu trouxe essa experiência de Hudson Taylor aqui, como ele viveu a vida tentando trabalhar com isso aqui, tentando dar um jeito nisso aqui que Paulo viu, e ele identificava nele, por mais que ele quisesse agradar a Deus, né, já tinha saído da Inglaterra, tinha ido para a China para servir como missionário, mas ele via que existiam algumas coisas dentro dele que precisava ser arrumado, e todo cristão sincero e verdadeiro vai notar uma falha aqui, um engano ali, uma conversa que não era para ser dita, ele vai ver que ele vai fazendo coisas que desagradam a Deus. E o cristão que é sincero, ele vai pedir socorro, ele vai gritar a Deus. E aí, o que é que eu faço, Senhor? Porque esse princípio está operante em mim, e eu não tenho como me livrar desse princípio, né? E no caso de Hudson Taylor, ele diz que um versículo bíblico trouxe uma saída para ele, que é João, o capítulo 15, versículo 5, quando Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. O problema nosso é que a gente está querendo dar jeito, consertar o que não tem conserto, reutilizar o que não tem mais jeito para ser utilizado. Nós queremos, na maioria das vezes, fazer a obra de Deus com a nossa competência, com a nossa capacidade. Aí caímos naquela, ou nos ocupamos demais para a gente sufocar essa briga dentro de nós, para a gente não ir à loucura, né? Porque a gente vai identificar isso. Como fugir disso eu não sei. Ou a gente vai se ocupar demais, é o que a gente muito vê, né? As pessoas muito ocupadas na igreja e não tem tempo nem de parar para pensar, para refletir, para olhar, para fazer uma introspecção, para ver que a coisa não está indo corretamente. Como eu vou reparar isso? Ou então ele vai partir para uma vida de aparência, de religiosidade, de querer mostrar uma religiosidade, para botar um verniz ali, pintar de uma cor que não é a cor. Então o que é que a gente vai fazer? Para a gente não entrar em parafuso, né? Não enlouquecer. Então, Paulo aqui no capítulo 8, ele diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, a primeira coisa que você precisa saber é que o sacrifício de Cristo por você, de uma vez por todas, foi feito. O preço que te justifica foi pago. Então, Paulo começa a dizer assim, pois agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Satanás vai em todo tempo, te acusar de alguma coisa. E é isso que vai enlouquecer e que faz muitos desistirem da vida de fé. Não tem sentido, né? Outros que estão fora dizem assim, olha lá, a igreja é cheia de hipócrita. E eles acham, porque estão fora, eles acham que eles são superiores, que eles têm a autoridade de julgar e de condenar quem está dentro da igreja. Julgar como hipócrita, condenar como hipócrita quem está dentro da igreja, porque ele está lá fora fazendo muitas vezes também coisas piores. Só que a consciência dele está morta, ele não consegue ver. Pelo menos quem está aqui está tentando, está lutando, está buscando, está querendo descobrir. E nada melhor do que a palavra de Deus para nos guiar à verdade. Então, em Jeremias, no capítulo 11, Jeremias diz que enganoso é o coração do homem. Quem confiará nele?
nós estamos sobremodo dominados por essa força interior, que é a força do pecado, a qual nós, assim, adquirimos na queda. E o diabo, ele vai buscar em todos os momentos, dentro das suas atitudes, de você querer se justificar. Ah, também eu fiz isso porque... Aí é que vai levar você a uma neurose, né? A uma loucura, porque você vai querer, em todo o tempo, a gente chama de racionalizar as suas atitudes. Fez isso é porque não tem jeito, você é perdido, o pecador só merece a cruz. Não tem jeito, Deus não quer trabalhar com você. Ele quer operar de outro jeito. Então, para ele operar de outro jeito, você precisa entender uma coisa. Olha, Deus não te condena mais. Paulo escrevendo, ele disse que a cédula que era contra nós, o Senhor Jesus empendurou lá na cruz, cravou lá na cruz. Então, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É interessante que existem pessoas que, quando a gente começa a atender no gabinete, que a gente começa a tentar mostrar isso para a pessoa não quer mais atender. Vem 1, 2 vezes, aí quando ele começa a ver, porque a gente precisa conhecer a verdade. Você sabia que a maioria das pessoas, ela passa um verniz em cima do que é a verdade? Ela pinta o que é a verdade de uma outra cor, dá uma outra forma, mas não quer que ninguém toque ali, porque ali é um lugar explosivo, é um lugar que vai colocar ela em uma situação vulnerável, e ela não quer saber disso, ela quer saber que ela está bem na foto, né? Que a maquiagem está perfeita, mas Deus não olha para a maquiagem, Deus não olha para a aparência. A primeira coisa que Deus diz para a gente é, olha, tem uma coisa, eu já não coloco mais nenhuma condenação sobre você. Aí ele diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Prestaram atenção? Isso aqui está no passado. A lei do Espírito de vida, quer dizer, o princípio operante do Espírito que traz vida através de Cristo Jesus, já te livrou da lei do pecado e da morte. Aquilo que prendia você, aquilo que travava você, aquilo que fazia com que você não fosse para frente. Irmãos, tem coisas que a gente não compreende muito bem. Uma vez eu estava orando e dizendo assim, meu Deus, deve ter muitos anjos caídos, porque as pessoas muitas vezes de dentro da igreja mesmo, passaram um bom período aqui sendo discipulado, aprendendo e tal. Quando essa pessoa dá um vacilo, cai no mundo, eu conheço pessoas, jovens da minha época, que foram para a feitiçaria. Saíram da igreja, foram para a feitiçaria. Aí a gente pensa assim, meu Deus, que força é essa? Que cega as pessoas de tal forma que a palavra está aqui, ela foi instruída na luz, ela foi conduzida na luz, e de repente, por um vacilo, ela se encontra totalmente longe. A condenação do diabo. Eu estava ouvindo o irmão, ele falando que para cada pessoa que nasce, existe pelo menos um espírito que acompanha essa pessoa. E não é à toa que muitas vezes você de sonho, você fica ouvindo condenações. Não é à toa que pessoas do seu lado vão falar coisas contra a sua vida de fé. Isso já aconteceu comigo. Pessoas que nem sabiam que eu era crente. Querer falar coisa para mim, para dizer assim, não vai dar certo. Esse negócio de ser crente. Pessoas que nem me conheciam, nem sabiam que eu era crente. E de onde é que vem essa inspiração? É por isso que Jesus falou para Pedro, repreendendo o diabo, não, o senhor não deve ir para a cruz, o senhor não pode ir. E Jesus chegou e disse, para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, e sim a coisa dos homens. Então, em todo o tempo, a gente vê o inimigo tentando e perturbando para que você não consiga sair do outro lado. Então, precisamos saber que existe uma lei, que é a lei do Espírito e de vida
que há em Cristo, que é capaz de nos livrar desta lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, quer dizer, a lei de Deus, não é que a lei seja ruim. Paulo diz, não, a lei não é mal. Eu já ouvi um pregador dizer, não, a lei é satânica. Eu já vi um pregador falar isso. A lei é satânica, a lei te condena, não. Paulo diz que a lei que o mandamento é justo, puro e bom. E qual é o problema do mandamento? Qual é o problema da lei? Porque eu sou vendido pelo pecado. Então, para mim não tem jeito. E você sabe, muitas pessoas, por não encontrarem essa esperança em Cristo, eles ficam só com essa primeira mensagem. Para você não tem jeito. A semana passada eu atendi uma pessoa, ela falou isso para mim. Não, para mim não tem jeito. E na verdade não é assim, porque existe uma esperança em Cristo Jesus. Aquilo que o pecado fez conosco, Deus vem desfazer através dessa lei do Espírito e vida que nos vem através de Cristo Jesus. Porque o que é impossível, você acha impossível, todo verdadeiro crente, ele vai entender um dia, né? Eu falei que Hudson Taylor passou a vida inteira para no final da vida dele ele descobrir que a operação de Deus era através dele, porque sem Cristo nada nós podemos fazer. Eu sei que a gente se arregimenta para fazer muitas coisas, mas só conseguimos fazer aquilo que recebemos a autorização do Deus eterno e poderoso. Porque a luta é grande, a batalha é difícil, é cruel, mas se nós descansarmos nele, ele através de nós vai fazer a sua obra. A gente precisa aprender a descansar nisso. É isso que é chamada vida de fé. Vida de fé não é tomar dinheiro emprestado na mão de um, tomar dinheiro emprestado na mão do outro e dizer, estou vendo por fé. Não, vida de fé não é isso. Paulo diz, olha, aquele que não quer trabalhar também não coma. Não é? Vida de fé é você descansar no poder de Deus. Você chega a uma consciência, não tem jeito. Trabalhar com algo incapaz, algo incompetente que sou eu mesmo, não tem como, não tem por onde. Então, ele vai dizendo que, porque o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, o problema não era da lei, o problema sou eu. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Quer dizer, quando Jesus se vestiu de homem, porque ali ele se vestiu com a nossa iniquidade. Diz a palavra que ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si um corpo de homem, uma forma humana. Em tudo ele foi tentado porque tomou essa forma. Apesar da Bíblia dizer que, porém, sem pecar. Mas o que Deus estava dizendo, olha, com o homem eu só tenho um caminho para ele, jogar na cruz, condená-lo. Não presta para nada. E Jesus sofreu essa condenação para que hoje a gente tivesse essa liberdade de viver através dele, ou tendo ele como a nossa fonte, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu até hoje vivo lutando para compreender, e se alguém tem aí uma fórmula, porque a Bíblia não traz fórmulas, né? E Paulo não escreveu um texto assim, dizendo, olha, andar segundo o Espírito é assim, assim, assim. Se alguém conhece esse trecho, me diga, que eu quero ler esse trecho. Mas ele fala, andar segundo o Espírito. Né? Andar no Espírito. Não existe uma fórmula. Você vai aprendendo isso com a vida, com o trabalhar de Deus. É por isso que a gente precisa continuar na presença do Senhor, buscando a face dEle, buscando a revelação dEle, buscando o conhecimento dEle, lendo a palavra, crescendo na graça, para a gente compreender o que é esse andar no Espírito. É impossível, pastor, descobrir? Não, mas você nunca vai descobrir de uma vez. Você só vai descobrir ao passo que você se joga para andar. Mesmo que você tropece no caminho, você pode fazer como Pedro. Saiu do barco, andou sobre as águas, no momento que tropeçou, o Senhor veio, segurou, ele voltou, mas ele saiu, andou e voltou para o barco. Então, a gente precisa compreender isso, porque se você não der o primeiro passo, e que a gente vê muitas pessoas no mundo falando isso, não, eu não entro na lei dos crentes, né, porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não. É você
deixar o leme, solta o cabo da nau. Toma os lemos, toma o remo nas mãos. Navega com fé em Jesus. Você se deixar levar por Ele. Deixar-se ser conduzido por Ele. Isso é viver por fé. Porque os que inclinam-se para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Eu tenho falado isso aqui muitas vezes. A gente pensa que a gente é amiguinho de Deus. Não. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, ali no finalzinho, bota aí o finalzinho ali de 1 Coríntios, acho que é o versículo 27, né? É isso mesmo. Aí Paulo está dizendo assim: eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Quer dizer, eu subjugo a minha carne para que depois de haver pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha a luta de Paulo para viver segundo o Espírito. Porque o nosso corpo da morte, ele só quer diversão, ele só quer distração, distanciamento de Deus. Essa é a inclinação da carne, inimizade para com Deus. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque essa não é a natureza da carne. É por isso que, trazendo como exemplo claro aqui, orar. Por que as reuniões de oração não são as maiores? Sendo que a gente sabe que a oração é o segredo de toda a vitória. Por que não são os maiores cultos? E os maiores cultos são os cultos de festa. Não, nós vamos convidar o cantor, né? Shirley Carvalhais, a cantora Shirley Carvalhais, né? E aí vamos fazer uma festa aqui, né? Então aí, meu Deus, aí providencie cadeira aí porque não vai ter lugar, tá? Mas, quando fala da oração, por quê? Porque o homem carnal, ele não se subjuga. Ele não quer se subjugar a Deus. Ele foge de Deus. Aqui a palavra diz que ele é inimigo de Deus. Então, quando você vai para a oração, você vai ali, como Paulo está dizendo, porque ali em 1 Coríntios, o versículo que estava, né? Eu esmurro o meu corpo, eu subjugo o meu corpo. Quer dizer, as pessoas não querem fazer isso, né? As pessoas não querem, eles não querem se colocar nessa sujeição a Deus, mas esmurro o meu corpo, o meu próprio corpo, e faço dele meu escravo. Quer dizer, não, você não tem como cumprir a sua vontade, eu vou fazer você cumprir a vontade de Deus. Ah, mas eu não estou... Oração, meu irmão, é tanta desculpa. Não, hoje eu estou cansado. Não, hoje eu... Não falta racionalização. A gente vai racionalizar de todas as formas. Não, hoje eu não estou me sentindo assim espiritualmente inspirado para ir orar. Né? Você nunca vai estar inspirado para orar. Essa é a realidade que a gente tem que aprender. A gente nunca vai querer orar. Por mais que alguém... Pastor, que escândalo! O Senhor está dizendo que a gente... tem vezes que eu... Não. Foi o Espírito de Deus que te conduziu ao pé dele. Foi a lei do Espírito de vida operando em você que te arrastou e disse, olha, se ajoelhe aí e busque a minha face e busque a minha presença. Não foi você, foi ele. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus. Portanto, versículo 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha, não é isso que estamos falando? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, a saída está aí, tá? Identificou, quando você veio para o Evangelho, o Espírito de Cristo começou a habitar em você, mas mesmo ele habitando em você, as lutas externas e as lutas internas, mesmo você tendo Cristo no barco,
Cristo habitando em você, mas parece que ele está dormindo. Está preso de uma concha, porque eles tiveram que acordar. E muitas vezes, para você acordar o Espírito de Deus em você, você tem que clamar, você tem que guerrear, você tem que pedir, você tem que clamar, senão não acontece nada. Senhor, socorre-nos, porque estamos perecendo. Ah, quantas pessoas que caem na mornidão, já não oram mais, não tem mais alegria para cantar um hino, nunca mais pegou na Bíblia para ler, nunca mais ouviu uma pregação ou um louvor, se alegrou. Aí vai, a carne envolvendo e se fortalecendo, e fazendo uma concha e prendendo. É por isso que Paulo escreve à igreja em Éfesos: não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual vocês foram selados. Porque, ele habita em mim, mas é como se não habitasse. Porque você não ouve, nunca ouvi Deus falar para mim. Quer dizer, uma pessoa habita em você e nunca falou para você. Que história é essa? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Quer dizer, não tem utilidade nenhuma. Você, com seu intelecto, sua capacidade, suas emoções, você só faz atrapalhar Deus. Tá? Não presta para nada. E hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo essa realidade, né? De pessoas que acham que é o showman, né? Então, está se achando, né? Então, a nossa competência, a nossa teologia, a nossa capacidade. Pastor, é proibido estudar? Não. Mas eu já vi muitas pessoas de ter coleções de Bíblia em casa e aquilo ali não faz efeito de nada, porque segue a mesma cegueira, a mesma estupidez com relação às coisas de Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Você acha que é pouca coisa? Esse Espírito que habita em você. Você pode dizer, mas que segurança eu tenho? Sabe qual é a segurança que você tem? Que ele foi capaz de ressuscitar Cristo depois do 3º dia de morto. Não vai ressuscitar você? Não vai dar vida a você? Não vai fazer você uma pessoa frutífera, produtiva para o reino dele? Faz. Descansa nele. Muitas vezes a gente não entende o evangelho por isso, irmão. Porque a gente quer ser conduzido pela nossa competência. A gente quer fazer a obra por nós. Eu me lembro uma vez que eu cheguei para uma pessoa, não vou dizer onde foi nem quem foi. Ninguém liga para mim. As pessoas me evitam. As pessoas não têm simpatia para comigo. Aí eu disse assim para a pessoa, isso aí é um problema do seu cheiro. Como assim, pastor? O meu cheiro? Porque as pessoas não gostam de cheiro de carne. Se você tivesse o aroma de Cristo, o perfume de Cristo, o cheiro de Cristo, todo mundo queria estar te abraçando e te agarrando. Todo mundo queria estar perto de você, porque Cristo é saboroso. Cristo é bom desfrutar. Ele traz paz, ele traz confiança, ele fala de coisas positivas, ele fala de coisas de fé, ele fala de coisas boas que traz alegria. E quando você está com o cheiro de Cristo, todo mundo quer estar perto de você. Todo mundo quer ser seu amigo. Aleluia. O nosso problema é o nosso cheiro, que é horrível. Cheiro de carne é horrível. Ninguém quer estar perto da gente, meu Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, é esse mesmo poder, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. O problema é quando a gente está na carne, a gente nem sabe que está, né? Que a maioria das vezes a gente está na carne mesmo. Tá? A gente pensa, eu sou tão espiritual, né? Mas a gente vive na carne, né? Então, se, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne,
Porque se viver de segundo a carne, caminhasse para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Isso significa que quanto mais você confia no Espírito de Deus e busca a presença de Deus em sua vida, você vai vivendo e você vai mortificando. Né? O que é que produz santidade em mim? A presença de Cristo em mim. Aleluia. Irmãos, a gente muitas vezes não sabe imaginar. Olha que eu já vi poucas coisas, não sou, dessa experiência toda, mas você cheio de Deus, não tem demônio do inferno que suporte. Não tem ninguém que suporte. Não tem entidade, não tem ninguém. Porque o cheiro de Cristo em nós, a presença do Espírito em nós, suplanta todo o poder do mal e das trevas. Dentro ou fora de nós. Aleluia. Pois os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quer dizer, agora não existe mais separação, porque aqueles que se unem a Cristo se tornam um só Espírito com Ele. Você sabe que nós somos, na verdade, triunos, né? Porque nós somos uma pessoa, mas que é composta de alma, espírito e corpo. Então, quando o Espírito de Deus se mistura com o nosso espírito, já não existe mais o nosso espírito. O que existe em nós agora é o quê? O Espírito de Deus, que domina sobre nós, que domina sobre nossas vidas. Você pega 2 garrafas de água e você mistura em um recipiente. Você não tem mais como separar uma água da outra, apesar de ter vindo de 2 garrafas diferentes, mas agora se torna um volume só. Você é um com Cristo. O que Cristo diz em João 17? Para que sejamos um, Pai. Aleluia! Esse é o segredo da vitória. É por isso que eu comecei dizendo, aqui está o extrato do Evangelho. Se a gente não aprender isso, nós vamos vagar, vamos rodar, vamos fazer igual o povo no deserto, brigar um com o outro, criar confusão, a minha teologia é melhor do que a sua, e haja, porque isso é obra da carne, é o que a gente sabe fazer muito bem, a gente vai viver fazendo isso. Mas se a gente se submeter ao Espírito, misericórdia, não tem feira, não tem Brasil, não tem nada que suporte, porque é pior do que uma bomba atômica. Eu poderia dizer maior do que uma bomba atômica. Pior no aspecto do estrago que pode fazer no inferno. Tá? Então, o próprio, porque se recebeste o Espírito porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Se o seu pai tem essa característica de santidade, de poder, de glória, você é filho agora. Você tem esse mesmo espírito em você. Oh, aleluia! Esse é o segredo do Evangelho. Aleluia! Baseados no qual clamamos papai. Esse Abba Pai aqui significa isso. Papai, papaizinho. Quanto tempo tem que você não ora assim, sentindo ele como o seu pai, né? Aleluia. Eu me lembro, nós estávamos, o tempo acelera, vai passando, misericórdia. 15 para as 9, é? Oh, Jesus. Meu Deus. E um dia nós estávamos em um hotel e Deus me falou, eu estou querendo fazer um mimo a Diná. E engraçado que nessa mesma madrugada que ele estava me falando isso, ele estava dando um sonho para ela. Que ela sendo conduzida por um lugar, que ela não andava, ela flutuava com o pai dela, que era, claro, que era o pai dos céus. Enquanto Deus me falava que queria fazer um mimo, foi a porta que ele estava abrindo para a gente comprar isso aqui. Ele dizendo, eu quero fazer um mimo com Diná. E ela andava em um lugar verde assim, e ela estava muito feliz, muito alegre por estar ali com o pai, por estar andando naquele lugar, que aqui é tudo gramado mesmo, já viu, né? Tudo verdinho, né? Ela já andou aqui antes de vir, né? Então, nós temos esse papai que nos conduz, que cuida de nós, que fala conosco, fala coisas que você nem muitas vezes, mas Deus vai se preocupar com isso? Porque Ele é o seu papai. Amém? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Só até aqui. Meus amados irmãos, não se perturbe com os sofrimentos. Não se perturbe com as aflições. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Em Jó, ele diz, de 5 tribulações nos protege, de 6 tribulações nos protegerá, e na 7ª nos livrará dela. É interessante que a palavra ela é uma sinfonia. O que você encontrar em um que escreveu há 300 anos, 500 anos, 1000 anos antes, o outro está no mesmo espírito, na mesma sintonia. Né? Quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, ele não vai arder em você. Está passando por dificuldade? Muitas vezes você não compreende, né? Tem um hino que diz, Senhor Jesus, sei que não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte do meu caminho. Aí ele diz, dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Se você está passando dificuldade, se você está passando tribulação, não se desespere, porque as águas não vão te submergir. É interessante que Paulo fala em Colossenses que nós estamos sofrendo o resto das aflições de Cristo Jesus. Porque se a gente está identificado com Ele e Ele sofreu, a gente vai sofrer também. E é aqui que, outra vez, muitas pessoas desistem. Porque quando chega a dificuldade, quando chega a tempestade, ele acha que está sozinho no barco. Não está, não. Não está, não. Não está, não. Temos alguém ali que é mais poderoso do que as fortes ondas, do que o forte vento. Alguém que dá ordem e manda acalmar. Ah, Senhor, não estou compreendendo por que eu tenho que passar por essas tribulações. Por que eu tenho que passar por essas dificuldades? Agora você não compreende, mas lá na frente você vai ver que era necessário, porque Ele quer trabalhar o seu caráter, Ele quer trabalhar em você, Ele quer trabalhar alguma coisa em você. Ele é o oleiro e nós somos o vaso, e Ele dá a forma que Ele quer em nós. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para nós permanecermos fazendo a sua vontade e andando segundo a direção do Espírito, em nome do Senhor Jesus.